Olá, essa é a aula de revisão do curso de Oscilações de Fluidos e Física Térmica, do curso de Licenciatura em Física do Cefet-RJ Campus Nova Friburgo. É a primeira aula desse curso nessa modalidade remota. Bom, eu preparei aqui algumas anotações usando o OneNote e para começar eu queria que para a gente possa ter um momento aí mais interessante da nossa aula, eu peguei o texto do capítulo que a gente vai discutir agora, que é o capítulo 14 do livro do Halliday, Fundamentos da Física, volume 2, e eu usei o texto para construir essa nuvem de palavras. Okay? E também usei aqui, né, o contorno de algum físico famoso, algum cientista que tenha relevância aqui para o nosso tópico. Eu vou só no final da aula revelar então qual foi a figura, a personalidade que eu usei para obter essa nuvem de palavras. E aqui, né, pelo tamanho da letra, que é proporcional ao número de vezes que essa palavra apareceu no texto, a gente vê que esse capítulo ele envolve, claro, bastante fluido, a pressão, recipiente, força e outras palavras aí interessantes. Depois que vocês lerem esse capítulo, voltem aqui a essa figura e vejam se vocês concordam que essas palavras têm a importância que nós atribuímos aqui via o número de ocorrência, certo? Prosseguindo aqui, nós vamos agora dar início efetivamente à nossa discussão. E a primeira seção de interesse desse capítulo é o que é um fluido. A gente vai começar a discussão de um assunto e gostaria de saber um pouco mais sobre qual é o objeto de estudo desse assunto. Bom, pensando nos três estados básicos da matéria, seria o sólido, o líquido e o gasoso, nós vamos enquadrar aqui como fluidos os líquidos e os gases. Tá? Isso porque esses dois estados da matéria, eles se caracterizam pela possibilidade de escoar. Então, estou marcando aqui para a gente o primeiro tópico, esses fluidos podem escoar. Em outras palavras, também a gente pode pensar nesses fluidos como sendo sistemas que, quando você tenta mover uma pequena parte desse sistema, né, essa interação que você faz não é transmitida a todo o seu sistema, como é no caso de um sólido, por exemplo. Se eu quiser puxar só um pedaço de um sólido, a menos que eu venha quebrá-lo, eu não consigo. Eu arrasto todos os outros átomos que compõem aquele sólido. Já com líquidos e gases, isso não acontece. Tá? O termo técnico que a gente usa para isso é dizer que os gases e os líquidos eles não oferecem resistências a tensões de cisalhamento. Seriam forças que tendem a querer deslizar camadas do material. Eu vou usar aqui um exemplo que eu construí no software Algodo, só para ilustrar essa ideia. Ainda não é esse aqui, a gente vai voltar a esse daqui a pouco. É este daqui. Bom, e aqui eu ilustrei mais ou menos esses três estados. Tá? Aqui nesse lado a gente teria o estado líquido, aqui eu representei um gás, e os sólidos vão estar representados aqui por esses objetos que eu vou usar justamente para perturbar o líquido e o gás que eu mostrei. Tá? Então, se eu pegar aqui e selecionar uma parte desse líquido, né, só para a gente poder acompanhar o movimento dele, a gente vai perceber que eu estou agora deixando a simulação rodar aqui, né? Se eu arrastar esse sólido, eu arrasto ali uma parte do líquido, mas não ele como um todo. Até como esse recipiente é pequeno, né, até a gente vê uma movimentação dentro dele, mas não é igual o que acontece quando eu pego aqui, por exemplo, só essa parte desse sólido e puxo, né, e ele vem inteiro.
A mesma coisa que acontece se eu tentar deslocar aqui um gás, né, ou partículas de um gás, eu não consigo mover esse gás todo de uma vez só. Tá? Então, isso se deve a essas tais tensões de cisalhamento, sobre as quais eu estava comentando. Bom, isso aqui eu já reforcei, né? Só para vocês terem aqui, essas notas de aula vão ficar disponíveis para vocês na nossa plataforma do Teams. Então, só para vocês terem no final, que no fundo nós vamos considerar aqui os líquidos e gases como sendo fluidos, por essa possibilidade de escoar. Trocando aqui para a próxima sessão, né? Lá da mecânica, nós trouxemos algumas quantidades de interesse. Por exemplo, nós discutimos muito massa e forças e sua relação, né? E a gente usou para caracterizar vários movimentos e tudo mais. Agora, aqui no contexto de fluidos, nós vamos estar, por exemplo, interessados em saber como se comporta um fluido dentro de uma seção de um tubo, por exemplo. Tubo esse que pode ser bastante extenso. Então, nós não vamos mais estar interessados, a rigor, na massa inteira do fluido. Okay? Nós vamos querer uma propriedade, né, mais local que, de alguma maneira, caracterize também esse fluido. Além disso, né, de novo, eu posso ter esse tubo muito extenso e, quem sabe, as forças que atuam sobre ele seriam, né, muito grandes, dependeriam das suas dimensões. Eu gostaria de ter uma propriedade mais local para poder falar sobre, eventualmente, as interações desse fluido com o recipiente e tudo mais. Isso nos leva ao seguinte conceito, o conceito de massa específica. A massa específica, ela é uma propriedade de uma substância ou de um material. Por exemplo, a água tem uma certa massa específica, né? O ar tem uma outra massa específica. E como que a gente discutiria, como que a gente define essa quantidade? Para definir a massa específica, nós escolhemos uma região minimamente pequena, né, que contém uma certa quantidade do nosso material, e nós dividimos então a massa de material ou substância presente nessa região pelo volume dessa região. Claro que existe aqui uma certa arbitrariedade, né? Porque se eu pegar um volume muito pequeno, né, tão pequeno quanto eu queira, ele pode ser menor do que as partículas que compõem o nosso fluido. E se eu pegar um valor, né, muito ajustado finamente, que englobe ali somente uma molécula dessa substância, eu também não teria uma medida precisa. Então, né, um volume pequeno o suficiente para que ali dentro, né, a própria massa específica seja constante ou as partículas sejam minimamente uniformes dentro desse volume, e assim a gente calcula essa massa específica. Então eu coloquei aqui que para uma amostra suficientemente pequena, né, deixa eu destacar toda essa frase aqui para vocês, nós teríamos que a massa específica, que eu estou definindo aqui pela letra grega μ, ela é definida então como a razão entre a massa dentro desse volume que a gente está considerando, dividido pelo próprio volume. Então vou reforçar aqui, e só para vocês terem, vai estar aqui em cima também o que é cada uma dessas quantidades. Então a massa da amostra é esse ΔM e o volume dessa amostra é o ΔV. Bom, mas em alguns casos, né, eu não preciso de uma finesse, né, de tentar pegar uma região muito pequena desse fluido. Pode ser que eu me convença que esse fluido ele é homogêneo, né, ele não está sujeito a variações apreciáveis de pressão ao longo da sua extensão. Então, isso facilitaria o cálculo dessa massa específica, né? Se eu puder garantir que o fluido é homogêneo, okay? Aí eu posso substituir aquela expressão que está em termos
de ΔM, ΔV, essencialmente por M e V. E de novo aqui eu teria não mais a massa só de uma amostra, né, mas eu botei aqui entre aspas de um objeto, mas seria, né, da minha porção de fluido, e aqui seria o volume também dessa porção de fluido. Bom, como essa quantidade é a razão entre massa e volume, a sua unidade no sistema internacional é simplesmente a razão entre a unidade de massa pela unidade de volume. Nesse caso seria quilogramas por metros cúbicos. Opa, aqui eu vou ter que pular essa parte que eu deveria ter colocado alguns valores de densidade. Eu acabei copiando errado, eu já vou corrigir isso daqui a pouquinho. Bom, falando também sobre massa específica, tradicionalmente a gente também está interessado em densidade. E apesar dessas quantidades terem expressões bastante parecidas, como eu já vou mostrar, a densidade ela é uma propriedade dos objetos e não uma propriedade das substâncias. Okay? Então, se eu tiver, por exemplo, um objeto maciço, né, eu posso ter uma esfera de madeira, por exemplo, mas por algum motivo, né, eu tenho alguns furos nessa madeira, né, falta material ali em alguns lugares, ou mais precisamente ainda, se ela for oca, né, então tiver uma região lá dentro onde por algum motivo não tem madeira, ela tem ar lá dentro. Nesse caso, a densidade desse objeto seria calculada a partir da razão entre a sua massa e o seu volume, okay? Mas essa densidade não corresponde à massa específica da madeira, pelo fato dela ser oca, né? Lá dentro está faltando madeira em alguns lugares. A questão do furo, né? Se ele atravessar completamente o material, isso não seria um problema, desde que eu saiba calcular o volume, né, efetivo de madeira dessa esfera. Bom, como eu já mais ou menos comentei, né, se o objeto for maciço, uma esfera completamente feita de madeira, ou né, se eu tiver uma porção completamente feita de água, ou de metal ou outra substância, aí nós temos que a densidade é igual à massa específica nesse caso. E também, como não poderia deixar de ser, né, a unidade no SI também é o quilogramas por metros cúbicos. Bom, partindo para outra quantidade de interesse, né, nós temos aqui também a pressão. E como que a gente discutiria a pressão? Eu vou voltar para o nosso software aqui, o Algodo, e agora sim vou utilizar aquela primeira cena que eu tinha mostrado antes. E aqui eu estou usando um sisteminha, né, um modelo bastante aproximado. Eu estou aproximando aqui o gás por essas bolinhas, né, partículas que estão se movendo confinadas dentro de uma região. E eu usei aqui, né, esses dois dispositivos para essencialmente medir mais ou menos qual é a força depositada nessas superfícies, né, nessa verde aqui, nessa meio amarelada, devido à colisão das partículas do gás com essa superfície. Okay? E eu vou mostrar aqui então mais ou menos o resultado, que seria o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui a simulação mais ou menos para rodar. Visualmente a gente já consegue perceber que essa região aqui, que teria um tamanho maior, ela está essencialmente comprimindo mais a mola do que a outra região. Que essas molas aqui, elas são iguais, e pelo gráfico também a gente pode perceber aqui, né, mais ou menos, que a variação, nesse caso, está aqui em torno mais ou menos desse valor, e aqui está em torno de um outro valor que é, né, maior.
indicando que essa mola então está menos comprimida em média do que a outra. A mola da direita está em média menos comprimida do que a da esquerda. Ou seja, a força que atua aqui do lado esquerdo é maior do que a força que atua do lado direito, mesmo eu estando considerando o mesmo gás. Tá? Então, força nesse caso não seria a quantidade mais interessante para ser usada para descrever esse sistema fluido. Mas, no entanto, é possível perceber, né, e mostrar que, se nós dividirmos a força que atua sobre esse dispositivo pela área que tem esse dispositivo, né, a área efetiva onde essas partículas colidem, esse valor vai ser numericamente igual à força que atua sobre esse outro dispositivo dividido pela sua própria área. E isso nos leva, claro, ao conceito de pressão. Aqui eu vou aproveitar ainda essa figura para enfatizar que a pressão é uma grandeza escalar, diferentemente da força. Esse pistão, né, esse dispositivo, poderia ter qualquer orientação aqui em relação a esse gás que iria medir o mesmo valor de pressão. Voltando aqui para a nossa discussão, né, então o que eu mencionei foi essencialmente isso, olha, que utilizando um sensor com uma certa área que experimenta uma certa força, nós chegamos ao seguinte resultado. A pressão que atua sobre ele, ou essa quantidade P que eu vou definir agora, como ΔF sobre ΔA, é a mesma, independentemente de se o pistão é um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Vamos trocar também essa cor aqui. E para vocês terem aqui, ó, esse ΔF é a força aplicada sobre o sensor, e essa aqui é a área do seu sensor. Bom, de novo, como a gente conhece as unidades de força e área, né, é fácil de perceber que a unidade de pressão no SI é simplesmente Newton por metro quadrado, unidade de força pela unidade de área. E também aqui, vou botar assim, ó, é usado para definir a unidade Pascal. Bom, mas tradicionalmente a gente vai estar interessado não só na pressão nas unidades do SI, a gente vai usar muito a unidade atmosferas. Então, uma atmosfera ela é 1,01 vezes 10 a 5 Pascal. Né? Então, 10 a quinta potência. Então, vejo como a pressão atmosférica ela é bastante grande, né? Se você calcular, pensar qual é a força que atua sobre um objeto de área de 1 metro quadrado, essa força seria 10 a 5 newton. Né? Então, é uma força considerável, vamos concordar. Outras unidades seriam o Thor, né? Que eu vou comentar sobre ele daqui a pouquinho. Então, 1 atm é 760 Thor, também é conhecido como o milímetro de mercúrio, né? Mas essa denominação já está um pouco mais em desuso. E também nós temos que uma atmosfera vale 14,7 libras por polegada quadrada, né? Que é o famoso PSI, que a gente usa para calibrar, por exemplo, pneus de automóveis, bicicletas, também bolas e tudo mais. Okay? De novo, se eu puder garantir que essa força exercida pelas partículas de um gás é uniforme sobre uma área, eu não precisaria lidar com áreas diferenciais. Eu poderia usar, por exemplo, toda a parede de um recipiente, okay? Assim como nós fizemos para a massa específica. Então, eu estou colocando aqui que, nesse caso só, se a pressão for uniforme, nós podemos calculá-la simplesmente através da razão entre a força exercida sobre esse sensor, não mais restrita a um sensor pequenininho, dividido pela área do nosso sensor. Bom, aqui até repeti, mas vou deixar assim, tá bom. Agora sim, né, essa tabela tinha aparecido ali antes, o momento dela aqui o momento dela aparecer era agora. Que eu listei aqui algumas expressões, eu peguei lá
do nosso livro, né? Depois te dei uma olhada lá, que a tabela do livro está ainda mais completa, mas só para a gente ter ideia de algumas pressões aqui, por exemplo, no centro do Sol, né, a pressão é de 2 vezes 10 a 16 Pascal. Okay? Então, é uma pressão, né, você vê, bem maior que a da atmosfera, seria 10 a 5, né? Mais de 10 ordens de grandeza maior. No centro da Terra, a pressão é da ordem de 4 vezes 10 a 11 Pascal. Okay? Num pneu de automóvel, a pressão ela é 2 vezes 10 a 5 Pascal, e essa pressão aqui, até está escrito aqui, acima da atmosfera. A pressão de pneus, geralmente, ela é medida descontando a pressão atmosférica, chamada pressão manométrica, que a gente vai ver daqui a pouco. Até vou aproveitar para comentar que essas pressões que eu estou discutindo aqui, elas são chamadas também pressões absolutas e não tem valor negativo, por exemplo. Já a pressão manométrica, ela pode ter, né? Se eu tiver uma região onde a pressão naquela região é menor que a atmosférica, quando eu subtrair a pressão atmosférica para calcular essa manométrica, eu poderia obter eu iria nesse caso, né, que eu já disse que é menor, iria obter um valor negativo. Bom, vamos progredir aqui para uma próxima sessão. E o nosso próximo tópico seria discutir os fluidos em repouso. Então, eu peguei aqui também essa figura lá do nosso livro, e aqui está esquematizado um recipiente contendo água, né? Separando aqui a interface entre a água e o ar, está representado aqui nessa superfície, e a gente vai estudar o que acontece com uma porção de fluido, okay, que esteja aqui dentro dessa região. Por exemplo, estou imaginando um cilindro, okay, claro, imaginário, né, que envolveria essa porção de água. E a gente vai estar interessado em relacionar aqui o que está acontecendo em 2 níveis de profundidade nesse fluido. Primeiro a gente tem o nível 1, que é o nível que vai estar sujeito a uma pressão P1, e o nível 2, que está sujeito a uma pressão P2. Aqui o nosso eixo está orientado positivo para cima, né, o eixo Y, e aqui seria a origem do nosso eixo. Bom, para a gente poder estudar o que vai acontecer com essa porção, nós vamos utilizar a segunda lei de Newton, né? Ela nos diz que o somatório das forças, né, que nesse caso a gente, como está em equilíbrio, vai ter que dar igual a zero, seria isso, né? O somatório dessas forças vai ter que dar zero. Vamos ver quais são então essas forças que estão atuando aqui. Nós temos a força peso, né, que é a atração gravitacional sofrida por essa porção de fluido. Nós temos também 2 forças adicionais. A primeira delas, eu estou chamando aqui de F1, né, ela seria uma força que é aplicada sobre essa amostra de fluido devido ao resto de fluido, né, a porção de fluido que está acima desse nível Y1. Okay? Ele exerce uma pressão ali sobre essa região, a pressão vezes a área, né, vai ser a força F1. E a mesma coisa acontece na base dessa porção de fluido, né? Todo aquele fluido que estiver abaixo do nível 2 está exercendo pressão ali, né, nessa região, e consequentemente vai exercer uma força, que está denotada aqui por F2. Bom, aqui nós vamos ter então o seguinte: essencialmente essa força F1, vamos voltar aqui, essa força F2, começando por ela, né, ela aponta para cima, então está paralelo, o nosso eixo Y positivo vai aparecer com sinal positivo. Ela menos a F1, né, eu estou aqui tentando calcular a força resultante sobre esse sistema, então tem que somar todas as forças vetorialmente. F2 menos F1 menos ainda a força peso,
que também está apontando para baixo. Pela segunda lei, essa soma toda seria igual a zero. Agora, usando já o que a gente está sabendo sobre relação de força e pressão, nós teríamos que a força F2 ela vai ser calculada a partir da pressão no nível 2 vezes a área de seção reta desse cilindro, menos a força 1 vai ser a pressão 1 menos, multiplicado, desculpa, por essa mesma área. E por fim, né, a massa dessa porção de fluido vai poder ser calculada através da densidade desse fluido. Eu poderia também pensar na massa específica, eu estou considerando que ele é homogêneo, multiplicado pelo volume de água que está ali sendo cercado por esse cilindro. Esse volume pode ser facilmente calculado a partir da área de seção reta do cilindro e da sua altura. Então nós teríamos aqui ρ do fluido vezes a área, vezes a aceleração da gravidade e vezes a altura desse cilindro. Isso essencialmente é o peso, né, dessa porção de fluido. Notem aqui a questão do sinal, vê se vocês concordam enquanto eu destaco aqui toda a nossa equação. Né? Que deve ser esse sinal mesmo, né? Porque o nível 2 é um nível mais baixo, né? Então, por exemplo, pensando aqui numericamente, o nível 1 poderia estar na posição -3, né? Que estaria abaixo da nossa origem, e o nível 2 poderia estar, por exemplo, a -5, quando eu fizer a diferença, né, entre y e y2 nesse caso, daria um valor positivo, como não poderia deixar de ser, porque representa a altura de um cilindro. Bom, vamos progredir aqui mais um pouco. Né? Agora, vejam que nós temos essa área aparecendo em todos os termos da nossa equação. Então, eu vou destacar aqui esses termos só para representar que nós vamos poder cancelar essa área, então. Ok? E fazendo isso, nós vamos chegar à expressão de que a pressão no nível 2 ela é igual à pressão no nível 1, só que mais uma contribuição, que é a densidade do fluido vezes G vezes a diferença entre Y1 e Y2. Então, esse resultado aqui é a equação básica da hidrostática. Ela nos permite relacionar a pressão entre dois pontos de um fluido. Bom, vamos discutir aqui alguns casos de interesse. O primeiro caso de interesse que eu queria considerar é o de como varia a pressão com a profundidade, né? Acho que vocês já devem ter tido a oportunidade de, eventualmente, mergulhar numa piscina ou numa cachoeira, experimentar que quanto mais fundo você vai na água, por exemplo, maior é a pressão que você sente nos seus ouvidos, por exemplo. Né? Por ocasião também de uma viagem, descendo aqui a serra, né, ou subindo ainda mais, você também sentiria alguns efeitos da variação da pressão com a altura. Então vamos ver aqui primeiro o que acontece quando nós relacionamos a pressão na superfície de um fluido com a pressão dentro desse fluido. Então, a primeira coisa que eu vou considerar é que se eu tiver um fluido imerso um objeto imerso dentro de um fluido, e quiser relacionar a pressão a essa profundidade com a pressão na superfície, isso nos leva a concluir que aquela quantidade Y1, que eu vou até voltar aqui para a gente ver no nosso desenho, acho que dá para ter junto, Y1 estaria lá na superfície do fluido, então seria zero. O Y2 seria a profundidade em que esse objeto se encontra. Nesse caso, valeria menos D. Aqui eu estou considerando que o D é uma quantidade positiva. E a pressão lá no nível 1 seria essencialmente a pressão zero, a pressão atmosférica. Vamos destacar isso aqui para a gente ter.
Substituindo essas expressões na equação que a gente acabou de obter, nós encontramos então que a pressão a uma certa profundidade D, ela vale a pressão atmosférica mais, e o que sobraria de lá é ρ do fluido vezes G vezes D. Então uma dependência simples, mas que nos mostra que quanto mais profundo você desce um fluido, maior é a pressão que você experimenta. E claro, esse aumento de pressão, né, não deixa de depender tanto da densidade do fluido quanto da própria aceleração da gravidade. Outro caso de interesse seria o caso de, em vez de nós entrarmos, né, em um fluido, seria o caso de nós nos deslocarmos aqui na própria, acima do nível do mar, né, subindo aqui na atmosfera. E nesse caso, de novo, nós teríamos que o y1, né, que é aquele primeiro nível, seria zero, por exemplo, na superfície, né, da água ou no nível do mar. E nós teríamos que o y2 agora ele não é mais negativo, né? Agora seria uma altura acima da superfície, uma altura h. De novo, P1 seria igual a P0, e o resultado que nós obtemos com essa substituição é que a pressão, então a uma altura h acima do nível do mar, ela vale P0 menos a densidade do ar, agora eu estou considerando que isso estaria acontecendo aqui no ar, vezes G, vezes essa altura. Então, mais um resultado aqui da aplicação dessa equação da hidrostática. Bom, vamos pular aqui para uma próxima sessão. E agora aqui eu vou discutir brevemente como que a gente pode medir pressão usando alguns instrumentos clássicos aqui. O primeiro deles é conhecido o barômetro de mercúrio. Okay? Então esse barômetro de mercúrio ele pode ser construído tendo um tubo, okay, preenchido com mercúrio, e é um resultado que, se você então virar esse tubo dentro de um recipiente, como está representado aqui na nossa figura, né, a coluna de mercúrio dentro do tubo ela vai descendo até uma certa altura. Está representado aqui como essa altura H. Claro, desde que aqui o recipiente possa conter a quantidade de mercúrio, né? E é interessante perceber que aqui nessa porção, no topo do tubo, a pressão ali dentro ela é essencialmente zero, porque esse tubo aqui é um tubo rígido, né? Ele está impedindo que as partículas aqui do ar, que exerceriam pressão atmosférica, venham a colidir com o resto de mercúrio que está ali dentro do tubo. Okay? Então o que nós teríamos nesse caso é que a pressão aqui nesse ponto aqui mais baixo do tubo, ela seria devido pura e simplesmente à coluna de mercúrio que tem ali dentro. Já se eu me deslocar aqui um pouquinho para a esquerda, né, já fora do tubo, é fácil de perceber também que a pressão que está atuando ali é a própria pressão atmosférica. E se nós, então, mais uma vez, utilizarmos aqui as expressões de y1 e y2 para esse caso, lá na nossa equação da hidrostática, nós vamos nos convencer que o y1, deixa eu dar um... O y1, nesse caso, ele seria essencialmente zero, ok? Que nós estamos considerando aqui, ó, nesse nível, o nível 1. O y2 seria h, né? É uma altura aqui acima do nível 1. A pressão no nível 1 é a pressão atmosférica, é o P0, está até representado na figura. E aqui é o detalhe que a gente já tinha discutido, a pressão, né, aqui nesse nível. Okay? Note que eu estou, esse meu P2, nesse ponto, estaria aqui nessa região do tubo. Então a pressão acima desse, quer dizer, nesse ponto aqui dentro do tubo, seria essencialmente zero, não tem pressão atmosférica atuando ali.
Bom, com esse resultado, então, né, nós chegaríamos à conclusão que a pressão P2 seria zero. Pela nossa expressão, isso é igual a P1, que nesse caso é a própria atmosférica, eu estou representando aqui por P0, menos o ρ, a densidade do mercúrio, vezes G, vezes a altura dessa coluna. Okay? Ou ainda, né, trocando aqui os termos de lado, que a pressão atmosférica está relacionada com a densidade do mercúrio, a aceleração da gravidade e a altura da coluna de mercúrio, que inclusive nós podemos inverter aqui a equação para poder escrever a expressão para essa altura, em termos da pressão atmosférica, da densidade e da aceleração da gravidade. Bom, isso então nos permite construir um instrumento que mede pressão a partir da leitura da altura de uma coluna de mercúrio. Então, isso não deixa de ser um instrumento que mede pressão, então é um barômetro que usa mercúrio. Então, o nome está super bem motivado, é o barômetro de mercúrio. Aqui, nessa figura B, está representado, né, uma montagem um pouco mais sofisticada desse barômetro de mercúrio, mais precisa. Agora, para que você possa identificar a altura da coluna de mercúrio com a pressão, com a unidade torr, né, que é aquele 760 torr que a gente viu anteriormente, para que uma atmosfera de pressão corresponda a 760 torr, é preciso que algumas condições sejam satisfeitas. Tá? Essas condições são que a aceleração G na região onde você está fazendo essa medida, ela tem que ter precisamente esse valor. A temperatura deve ser de 0 graus Celsius. E se tiver qualquer desvio em relação a esses valores, é preciso fazer correções nesse instrumento. Outro exemplo interessante seria o de um manômetro de tubo aberto, cujo esquema está representado aqui nessa figura. Você teria um gás, né, dentro de um recipiente, e esse gás se comunicaria aqui com um tubo, e dentro desse tubo nós teríamos, né, algum outro fluido. Ok? E aqui os níveis definidos seriam o nível 1 aqui no topo onde termina aqui, né, esse fluido, e o nível 2 seria aqui mais abaixo, onde você tem o outro extremo, vamos pensar assim, do nosso fluido. Bom, vamos botar aqui um textinho, né? No caso desse manômetro, nós vamos ter o seguinte, que o Y1, né? Então, vale H, nesse caso, é a altura ali do primeiro fim, né? Vamos pensar assim, desse fluido. O Y2, ele seria zero. A pressão P1 é a pressão atmosférica. E a pressão P2, eu estou representando aqui, é a pressão PM, seria a pressão desse gás. Tá? Essa figura eu peguei também lá do nosso livro, e ela pode acabar confundindo a leitura quando vocês forem olhar lá essa seção, porque o Halliday no texto acabou chamando de PM a pressão manométrica. Tá? Mas como aqui ela está dentro do recipiente onde está esse fluido, eu aqui acabei optando por chamar, né, de PM a pressão ali exercida pelo próprio gás. Tá? Bom, e aí nesse contexto você teria que PM é igual a P0 mais ρGH, por simples substituição na nossa expressão. Né? E a diferença entre essa pressão e a pressão atmosférica, que essa sim é a pressão manométrica, seria dada simplesmente por ρ vezes G vezes H, ou seja, a densidade desse fluido aqui amarelo vezes G vezes a altura dessa coluna. Bom, e aqui só para complementar o que eu disse, né? Nós consideramos então PM como sendo a pressão exercida pelo gás,
e a diferença entre PM e P0 é então o que a gente chama da pressão manométrica. Ok, progredindo mais um pouco, vamos discutir aqui o princípio de Pascal. Okay, então, para discutir esse princípio, eu queria que vocês prestassem atenção nessa figura, onde nós temos um recipiente com um certo líquido, okay? Aqui nós temos um êmbolo móvel e um recipiente contendo uma série de esferinhas de chumbo que exercem então uma pressão sobre esse líquido. Note que agora, apesar de nós estarmos discutindo o contexto de fluidos, né, que englobaria gases e líquidos, agora eu vou me restringir a líquidos, okay? Porque esse princípio ele vai ser aplicável a fluidos incompressíveis. Bom, então vamos considerar essa situação e pensar o que acontece, né, com a pressão num certo ponto P quando a gente varia a pressão externa aqui. Por exemplo, retirando bolinhas, né, nós iríamos diminuir a força exercida por essa porção no êmbolo, consequentemente diminuir a pressão, ou acrescentando novas esferas, nós conseguiríamos aumentar essa pressão. O que será que acontece com a pressão no ponto P, quando nós variamos essa pressão externa? Então, bom, nós podemos escrever que a pressão no ponto P, ela vale essa pressão externa mais ρGH, né? Simplesmente onde nós englobamos aqui nessa pressão externa, não só a pressão exercida pelas bolinhas, mas também a pressão exercida pelo próprio peso do êmbolo e também a própria pressão atmosférica. Tá? Então a pressão nesse ponto aqui, pressão no ponto P, que eu estou representando por P minúsculo, vale P externo mais ρGH. Isso essencialmente é o que tem aqui nesse textinho para vocês terem. Então, nós poderíamos variar a pressão adicionando ou retirando esferinhas, né, de metal, e a pressão no ponto P passaria a ser, eu estou chamando aqui de uma pressão P', tá? Então é a pressão no ponto P depois de terem sido adicionados ou retiradas algumas esferas, vai ser a pressão P', vai ser a pressão externa, né, original, mais de quanto ela variou por essa adição ou retirada de bolinhas, mais ainda a ρGH. Continua bem parecida, só tem esse novo termo, né, variação de pressão externa aqui. Bom, se eu fizer agora o cálculo da variação da pressão, ou seja, ver qual que é a diferença entre essa nova pressão e a pressão original, nós vamos nos convencer que essa variação de pressão, ela vale essencialmente a variação da pressão externa. Okay? As duas expressões ainda estão aqui, né? Quando eu fizer P' menos P, eu cancelaria aqui pressão externa com pressão externa, ρGH com ρGH, só sobra essa variação de pressão externa, ΔP externa. E o resultado é interessante porque nós obtivemos uma relação que não depende do particular ponto que nós escolhemos. Esse ponto ele estava sendo essencialmente caracterizado pela profundidade H no fluido, né? Como não dependeu dessa profundidade, o resultado vale para qualquer ponto dentro do fluido. Nós podemos enunciar aqui, né, o princípio de Pascal como sendo o seguinte: então, uma variação de pressão aplicada a um fluido incompressível contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e as paredes do recipiente. Okay? Esse é que é então o princípio de Pascal. Bom, a nossa próxima sessão ainda é sobre princípios, né? Agora é o princípio de Arquimedes que nós vamos discutir. Então eu voltei àquela primeira figura que nós utilizamos
para discutir a hidrostática. E agora, em vez de uma porção do próprio fluido, eu estou considerando um objeto aqui cilíndrico, tá? Que tem uma outra densidade, por exemplo, e nós vamos estudar o que acontece com esse objeto agora. Bom, para estudar isso, né? Isso aqui essencialmente é o que eu discuti com você, acabei de falar, né? De novo, nós vamos aplicar a segunda lei a esse sistema e agora não sabemos, em princípio, se esse objeto vai estar em repouso ou não. Então, a segunda lei vai resultar em somatório das forças igual a MA nesse caso. Queria ver se vocês concordam aqui. Teria ainda F2, que é aquela força devido à porção de fluido abaixo do nível 2, menos F1, que é a força devido à porção de fluido acima do nível 1, menos o peso do nosso objeto, e isso agora igual a MA, que nós temos, né? Podemos ter, em princípio, alguma aceleração. Bom, e aqui nós já vamos escolher um primeiro resultado, que é a diferença entre essas duas forças, né? É o que nós chamamos da força de empuxo. Okay? Então nós vamos ter que E menos mg vai ser igual a massa vezes aceleração, onde esse empuxo, né, que a gente acabou de definir é simplesmente a diferença entre as forças F2 e F1. Bom, a gente pode progredir ainda um pouco mais, reescrevendo essa expressão em termos das densidades. Okay? E, no caso, as forças F1 e F2 em termos de pressões. Então, nós vamos ter que a força F2 é P2 vezes a área de seção reta, menos a força F1 vai ser P1 vezes a mesma área, e além disso, menos aqui seria ρ vezes A, e H é a densidade do material que compõe esse objeto, que eu estou considerando homogêneo, vezes o seu volume, que seria dado pela área de seção reta vezes a altura desse cilindro. Isso tudo ainda vezes a aceleração da gravidade, né? Porque a gente está falando aqui do peso desse objeto. Pela segunda lei, isso seria igual, de novo aqui está a massa desse objeto vezes a aceleração. E aqui, de novo, ó, vou colher mais um resultado, que aqui eu estou essencialmente usando o resultado de que P2 menos P1 nós sabemos calcular. Vale a densidade do fluido vezes G vezes H. Então aqui apareceu a densidade do fluido vezes G e H estão mais aqui na frente, né? Multiplicado pela área. E isso menos, aí o resto aqui foi só repetir. Okay? E agora, por analogia, lá a nossa primeira expressão, nós identificamos que ρ do fluido vezes A vezes H vezes G é essencialmente a força de empuxo, né? Que está aqui, ó, a força de empuxo, então, ela vale ρ do fluido vezes A vezes H vezes G, que nós podemos também identificar como sendo, né, ρ do fluido vezes o volume do fluido é a massa de fluido, vezes G. Ok? Então nós temos aqui agora um pouquinho mais de conhecimento sobre o empuxo e como nós podemos calcular, né? Esse empuxo aqui, então, essa expressão, ela nos informa que essa força que um corpo experimenta quando entra em um fluido, ela é essencialmente o peso da massa de fluido deslocado. Então, se você tem um recipiente, né, cheio de água, por exemplo, até a borda, e você coloca um objeto ali dentro, ele vai transbordar, né, sem dúvida. Se você conseguir coletar esse fluido que foi expulso do recipiente e calcular a massa dele, você vai saber qual que é o empuxo ao qual o seu objeto estava sujeito. Okay? Voltando aqui a essa expressão de cima, né, e agora essencialmente eliminando esses termos A vezes H, né, ou seja, o volume,
do objeto, nós vamos poder colher mais um resultado interessante, que é a relação entre as densidades do fluido e do objeto e as acelerações da gravidade e a qual o nosso objeto vai estar sujeito. Vamos botar aqui em preto. Aqui, preto. Ok. Tá? E essa expressão ainda vai nos permitir entender um pouco melhor o que acontece quando a densidade do fluido e do objeto são diferentes, né? Uma maior e a outra menor. Vamos ver se essa expressão nos ajuda. Primeiro, se essas densidades ρf e ρ forem iguais, né, poderia cortá-las aqui dos dois lados da nossa equação e nós teríamos G igual a mais G. Bom, essa equação só é correta, né, se a aceleração então for zero. É exatamente o caso que a gente obteve antes, né? Se o meu objeto ele era feito do próprio fluido, okay, ele ficava em repouso, consequentemente a aceleração era zero. Agora, se a densidade do fluido for maior que ρ, né? Então eu teria aqui a densidade do fluido vezes G igual à densidade do objeto menor do que a do fluido, multiplicado por A mais G. Bom, então se eu tenho esse produto aqui, ρ do fluido vezes G, com um certo valor, e ele tem que ser igual a ρ do objeto vezes A mais G, e isso só é possível, nesse caso em que ρ do fluido é maior que o ρ do objeto, se A mais G for maior que G, né? Ou seja, A for positivo, certo? A positivo, nesse caso, significa acelerar para cima. Lembra que na nossa dedução o eixo Y aponta para cima. E de fato, né, se você tem um objeto com densidade menor que a da água, por exemplo, um balão, né, que você encheu de ar e jogou na superfície da água, ele, se você imergi-lo na água, quando você soltar, ele acelera para cima. Tá? Ou um próprio balão de hélio aqui na atmosfera, né, que está imerso nesse fluido que é o ar atmosférico, ele vai se deslocar também para cima. É fácil se convencer agora, né? Claro que se o ρ do fluido, então, for menor que o do objeto, pelo mesmo argumento, essa aceleração vai ter que ser negativa. Consequentemente, o objeto acelera para baixo, né? Para dentro do fluido. Bom, isso aqui em palavrinhas, né? Poderia ser expresso da seguinte maneira. Então, quando um corpo está total ou parcialmente submerso em um fluido, uma força de empuxo, dada aqui pela letra E, exercida pelo fluido, age sobre o corpo. Essa força ela é dirigida para cima e tem um módulo igual ao peso mF vezes G, né, do fluido deslocado pelo corpo, que essencialmente sintetiza o que a gente discutiu até agora. Bom, passando aqui para o nosso próximo tópico, ok, fluidos em movimento, né? Eu vou discutir aqui algumas idealizações que são feitas para discutir fluidos, né? Nós não temos problemas com idealizações, temos feito isso aí no nosso curso bastante, né? Usando, por exemplo, partículas com massa desprezível, partículas pontuais em alguns casos, fios com massa desprezível. Aqui agora nós vamos ver quais as simplificações são necessárias para estudar fluidos, okay? Pelo menos aqui no contexto do nosso curso. Então, a primeira dessas características é que nós vamos considerar que o escoamento é laminar, tá? Então, esse escoamento laminar, ele pode ser bem percebido, por exemplo, na chama de um cigarro, né? Esse exemplo eu não gosto muito não, por envolver cigarro, mas infelizmente é um dos melhores que tem para a gente pensar nesse tipo de movimento. Bem próximo ali à brasa
de um cigarro, por exemplo, a fumaça, ela tem um comportamento que a gente olha e parece tudo bem comportado, bem uniforme. Essa região é o tal escoamento laminar. À medida que você se afasta, né, dessa região, começam a aparecer ali algumas perturbações, até que eventualmente você tem um movimento bastante turbulento. Okay? Eu destaquei aqui 2 vídeos que tratam desse assunto, né? Infelizmente ainda a disponibilidade de materiais na língua inglesa é bem maior do que em português, né? Então eu destaquei esses 2 vídeos e eles têm a opção de ser assistidos usando a tradução automática das legendas, acho que nem fica muito ruim, dá para perceber bem o sentido do vídeo, e são 2, né? O primeiro é de um autor que adora escoamento laminar, tá? Então esse vídeo é essencialmente sobre escoamento laminar. E esse segundo, mais recente, né? Até os 2 autores são colegas, esse segundo ele tenta fazer um contraponto, né? Sugerindo que deslocamento, de que escoamentos turbulentos seriam mais interessantes do que o laminar. Então acho que vale a pena discutir, até porque, principalmente esse segundo, ele vai endereçar uma série de aproximações que a gente vai discutir aqui agora a seguir. Tá? Então, outra aproximação aqui do nosso fluido ideal é de que esse fluido é incompressível. Tá? Então, não é possível pegar e, através de aumentar as pressões sobre esse fluido, fazer com que o seu volume diminua. Tá? Isso também nem é tão absurdo, né? A própria água, ela é tal que a temperatura ambiente, se você aumentar a pressão sobre ela de 1 atm para 50, por exemplo, a redução de volume é pequena, né? Deve ser menor do que 1%, por exemplo, tá? Para uma variação bem grande de pressão. Outra aproximação é que esse nosso fluido é não viscoso. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse fluido, né, ao se propagar em um tubo, por exemplo, ele não tem atrito com as paredes desse tubo, né? Não tem nenhum arrasto ali associado a esse escoamento. E mais, as próprias camadas, né, do fluido, elas não têm atrito umas com as outras. Isso seria um escoamento não viscoso. Para isso, a gente pode comparar a própria água, por exemplo, como que é o escoamento dela, com o escoamento, por exemplo, de mel, né, ou outra substância que visualmente a gente percebe ser mais viscosa do que a água. Além disso, esse escoamento, né, de fluidos ideais, ele ocorre de maneira não rotacional. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você pudesse pintar uma setinha, por exemplo, em uma das partículas desse fluido, né, à medida que essa partícula fosse se deslocando, né, essa seta apontaria sempre na mesma direção. Tá? Ela não caracteriza rotações das partículas do fluido. Isso nos leva, então, também para sintetizar essas ideias, né, no escoamento de um fluido ideal, nós teríamos a presença dessas chamadas linhas de fluxo, né? São linhas que essencialmente são tangentes à velocidade da partícula em cada ponto do nosso fluido. E nesse escoamento em particular, essas linhas não iriam se cruzar, tá, ao longo do escoamento desse fluido. Bom, com essas idealizações em mente, né, vamos discutir aqui um outro conceito interessante, que é a equação da continuidade. Tá? Outra situação a qual vocês podem já ter sido expostos é de ver, por exemplo, né, o fluxo de água em um rio. Por exemplo, numa região, esse rio é bem largo e aí a água escoa ali com uma certa velocidade. E numa outra região desse rio, eventualmente ele pode ser mais estreito e a água ali então se propaga com uma outra velocidade. Tá? Essa equação da continuidade essencialmente vai nos ajudar a entender melhor por que isso ocorre.
E para isso, vamos usar aqui essa figura, né, que representa, num certo instante de tempo, né, uma porção de fluido que está prestes a entrar nessa região azul, né, ou nessa região compreendida nesse comprimento L. E uma outra porção de fluido que está na iminência de sair dessa mesma região. Tá? Depois de um intervalo de tempo ΔT, essa situação agora está concretizada. Essa porção aqui roxa de fluido entrou na região L e essa porção verde, né, saiu dessa mesma região. Tá? Nós vamos tentar então relacionar a quantidade de fluido que entrou com a quantidade de fluido que saiu nesse contexto de fluidos ideais. Bom, então o volume de fluido que atravessa a área A1, né, nesse intervalo de tempo é essencialmente dada por essa expressão. Esse volume ele é o produto entre a área de seção reta e o comprimento, né, desse pequeno cilindro que está representado aqui. E o comprimento desse cilindro é fácil de ser determinado, que no instante t, essa parte aqui do cilindro estava nessa posição, depois de um intervalo ΔT, ele se deslocou exatamente do comprimento do cilindro. Então é fácil calcular esse comprimento e se convencer que ele vale V1 vezes ΔT, onde V1 é a velocidade do fluido nessa posição. Vamos destacar isso aqui. Analogamente, né, para o que acontece na porção 2, na outra extremidade do tubo, o volume 2, que sai ali através daquela área A2, é simplesmente A2 vezes V2 vezes o mesmo ΔT. Ok? Bom, como na nossa aproximação esse fluido é incompressível, né? Se entrou um certo volume V1, nesse tubo tem que sair um volume V2. Né? Não pode haver uma variação do volume que está dentro do tubo. Então, V1 igual a V2, e nós podemos identificar aqui que A1 vezes V1, né, que eu só cortei ΔT dos dois lados, é igual a 2 vezes V2, que essencialmente é a equação da continuidade em termos de volume. Né? Isso nos leva aqui ao conceito de vazão. Às vezes a gente escuta aí quando está discutindo sobre economia de água, por exemplo, fala sobre a vazão de uma torneira, a vazão do chuveiro. Né? E isso essencialmente é o quê? É a quantidade de volume de água que sai ou que atravessa uma certa área por unidade de tempo. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, nós teríamos aqui que a vazão é definida então como um produto entre a área de seção reta e a velocidade do fluido que atravessa essa área. E a unidade no SI é metro cúbico por segundo. Nós podemos discutir também o conceito de vazão mássica, né? Se nós multiplicarmos essa vazão por uma densidade, deixa eu selecionar tudo aqui, por uma densidade, aí nós vamos ter não mais volume por segundo, mas quantidade de massa que atravessa aquela área por segundo. Okay? Então, respondendo ao que a gente discutiu no começo, né? Se eu tenho uma região onde a área de seção reta aí, no caso pensando no rio, eu teria que considerar também a profundidade, tá, do rio naquela região. Mas considerando que é a mesma profundidade, quando esse rio se estreita, né, a área de seção reta diminuiria, consequentemente, a velocidade tem que ser maior onde a área é menor. Né? Então, se você tem um rio bem largo, com a velocidade, com o fluido escoando ali devagarinho, quando ele se estreitar, a velocidade de escoamento deve aumentar. Tá? Você também pode perceber isso quando você tem uma torneira aberta ou uma mangueira e você vai diminuir a área de seção reta dessa mangueira, né? A velocidade do fluido
ali aumenta. Bom, partindo aqui para a equação de Bernoulli, né? Nós temos o seguinte, agora nós vamos repetir essencialmente a mesma dedução, só que com uma complicação adicional, né? Nós vamos permitir que esse tubo também possa ter uma variação na sua altura. Ok? Então aqui eu peguei a figura do nosso livro só por familiaridade, tá? Mas eu queria que a gente pensasse nesse tubo que ele representou aqui, né, de uma maneira mais não tão macroscópica, tá, vamos dizer assim. Eu queria que a gente considerasse que esse tubo representa um tubo de fluxo, né, composto por linhas de fluxo e com uma dimensão, né, menorzinha, não tão macroscópica quanto está sugerido aqui no nessa nossa figura. Tá? Mas isso é um detalhe que não vai prejudicar a nossa dedução. Tá? Então, de novo, uma certa porção de fluido vai entrar nesse tubo, uma outra vai sair, ok? E nós vamos fazer considerações sobre qual é a variação de energia dentro do tubo devido ao deslocamento do fluido. Ok? E quais são as fontes de variação de energia que nós poderíamos ter nesse caso? Bom, nós temos aqui uma certa porção de fluido entrando com uma certa velocidade, então vai trazer mais energia cinética, vamos pensar assim para dentro do tubo, e uma outra porção lá do lado direito vai sair com uma certa velocidade, levando embora, né, também uma energia cinética. Outra questão é que essa porção de fluido vai entrar no tubo trazendo também uma certa energia potencial gravitacional e uma outra porção vai sair desse tubo, levando embora, então, parte dessa energia potencial. Vamos pensar assim. E, por fim, nós teríamos também, né, o trabalho realizado pelo resto do fluido que não está representado aqui na figura, okay? Mas está representado pela pressão P1, que exerce aqui nesse lado, e pela pressão P2, que exerce na outra extremidade do tubo. Bom, então vamos ver aqui. Com relação à energia cinética, a contribuição vai ser tal que a variação da energia cinética ela vai ser um acréscimo de energia cinética devido à entrada de fluido na porção no lado esquerdo, né, no primeiro lado do tubo, e aqui eu estou representando que vai entrar, né, uma certa quantidade de massa ΔM num intervalo de tempo ΔT. E, né, no mesmo intervalo de tempo vai sair uma certa quantidade de massa ΔM também, com velocidade V2 na outra extremidade do tubo. Então iria diminuir, né, a energia cinética ali dentro do tubo. Com relação à energia potencial, a situação vai ser análoga. Vou destacar só essa parte aqui por enquanto. Não, é aqui. Ok, isso aqui também, vai ficar tudo igual. Ok, aí nós teríamos que a variação da energia potencial, ela vale, bom, vai entrar uma certa quantidade de massa em uma certa altura y1. Okay? Então vai trazer uma certa quantidade de energia potencial e vai sair, né, na outra extremidade do tubo, essencialmente uma quantidade ΔM, que é a mesma massa, vezes G vezes Y2. E a última contribuição, né, que seria das pressões do fluido, né, isso seria calculado da seguinte maneira. Opa, vamos colocar esse T aqui. E opa, tem mais um acerto aqui para fazer também, provavelmente. Tá aqui assim. Bom, a bolinha não quer ficar, tudo bem. Ok, e aqui nós teríamos que esse trabalho devido ao fluido, né, ele seria a força exercida lá no lado 1 vezes um comprimento, né, trabalho é precisamente
integral de força vezes distância, né? Então nós teríamos aqui força vezes a distância através da qual essa força atuou, e exatamente é o comprimento, né, da porção de fluido que entrou no tubo, menos, aqui no outro caso, né, a pressão no outro lado, ela estaria aqui contra o deslocamento do fluido, né, nesse lado aqui, ó, a porção de fluido que está aqui à direita exerce uma força para a esquerda. Tá? Então, por isso esse sinal menos que apareceu aqui, e a expressão é análoga. Substituindo a força em termos de pressões, né, seria pressão vezes área, vezes o comprimento desse cilindro, isso também é parecido com o que a gente fez agora há pouco, isso daria P1, pressão no ponto 1, vezes o volume que entrou pelo lado esquerdo, menos P2 vezes o volume que saiu pelo lado direito. Okay? Juntando agora essas três contribuições, né? Então, a variação de energia teria essas três contribuições. Como o escoamento é estacionário, essa variação de energia deve ser nula. Tá? Substituindo as expressões, nós teríamos que, pegando lá a parte da energia cinética, 1 meio de ΔM V1 ao quadrado, estava aqui em cima, menos 1 meio de ΔM V2 ao quadrado, estava aqui nessa parte, mais a parte da energia potencial, ΔM GY1 menos ΔM GY2, só repetindo os termos, mais P delta V1 menos P delta V2. Então, aqui todos os termos que a gente precisaria. Tá? Lembrando aqui que a massa que entrou está relacionada com o volume, né? Seria a densidade do fluido vezes o volume que entrou pela esquerda e também que saiu pela direita. Esses volumes também têm que ser iguais. Então, substituindo isso aqui, nós teríamos, ó, já podemos ver que aqui ΔV1 viraria ΔM sobre ρ, e aqui viraria também ΔM sobre ρ. Ou, adicionalmente, eu poderia manter o ρ aqui nas massas, né, e cancelar todos os volumes essencialmente, que é o que a gente vai fazer. E aí nós vamos ficar aqui 1 meio de onde estava ΔM, substituiria por ρ ΔV, e ΔV vai ser cortado para todo mundo. Então fica 1 meio de ρ V1 ao quadrado, menos 1 meio de ρ V2 ao quadrado, pelo mesmo argumento, onde nós teríamos aqui ΔM GY1 vira ρ GY1. E análogo para o Y2, né? E por fim aqui aparece as diferenças de pressão I igual a zero. Ok? Bom, reorganizando aqui os termos, né? Todo mundo quer P1 de um lado, então pegaria P1, juntaria com, tá aqui do mesmo lado, ó, ρGY1, tá aqui também, e juntaria com esse último termo aqui de ρ de índice 1, né? Meio de ρ V1 ao quadrado. Todos os termos que envolvem V2 aqui estão aparecendo com sinal negativo. Então poderia passar para o outro lado, que essencialmente todo mundo agora com o sinal mais. Okay? E chegamos então a essa, que é a equação de Bernoulli. Ela relaciona a pressão em dois pontos diferentes, ainda com a altura do fluido naquele ponto e com a velocidade ali naquele ponto. Okay? Vamos discutir aqui um último exemplo interessante ainda sobre essa questão, né, do rio largo que vem se estreitando. Vamos considerar que não há variação de altura, né, nesse rio. Então essa expressão aqui ela ficaria simplificada, não teria a contribuição de y1 e y2. Tá? Mas a gente percebe o seguinte, quando a velocidade do fluido numa região é maior, o que será que acontece com a pressão no fluido nessa região? Tá?
Se for o caso, dê um pause aí no vídeo, dá uma pensada. E o resultado é o seguinte, né? Vê se é isso que a intuição de vocês estava sugerindo. Quando o fluido se desloca com velocidade maior, né? Eu estou pensando nesse caso do rio, né? Ou de um tubo que se estreita, onde a velocidade do fluido é maior, a pressão no fluido ela é menor. Ok? É isso que vocês imaginavam? Isso é compatível com a expressão que nós acabamos de obter. Né? Se eu tenho aqui ó, P1 mais meio de ρ V1 ao quadrado, aqui eu estou esquecendo as alturas, tá? Igual a P2 mais meio de ρ V2 ao quadrado. Se V2 é maior que V1, para que essa igualdade seja verdadeira, P2 tem que ser menor que P1. Okay? Se você quiser se convencer experimentalmente, eu estou sem nenhuma folha aqui, mas depois você pega uma folha, dobra essa folha assim, fazendo um U, né? E sopra aqui entre as duas folhas, aumentando a velocidade do fluido, e perceba que essa folha vai se fechar. Okay? Faça esse experimento aí, que vai ser uma boa comprovação do que a gente está discutindo. Bom, isso encerraria aqui a nossa discussão, né? Vamos voltar então lá para a nossa primeira figura e vamos ver quem foi que eu usei para construir essa nuvem de palavras. Tá? E sem muito mais mistério, foi aqui ó, a figura do Pascal, okay? Do princípio de Pascal que nós discutimos. Então eu fiz aqui o contorno dele, né? Eu não sou um exímio artista aí, mas cheguei a essa configuração daqui. Ok? Bom, então pessoal, encerramos aqui a nossa revisão, né? Uma extensa revisão, também a gente teve um mês de aula antes da pandemia. Vamos ficar por aqui e você já sabe, né? Se você gostou desse vídeo, que bom, né? O objetivo era esse aí mesmo, era conseguir explicar um pouco melhor as coisas que nós estamos discutindo, ok? Então, valeu, até mais!